A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você num tema que talvez você diga que esteja até já desgastado em nosso meio, que é em relação à mulher exercer a função pastoral. Pode uma mulher ser pastora? E eu não quero pensar simplesmente ou discutir esse assunto aqui com você sem uma base teológica. Eu quero pensar com você através das Escrituras Sagradas, o que a Bíblia nos ensina. E eu quero já deixar bem claro que eu não acredito e eu não aceito que uma mulher se torne pastora, porque, biblicamente falando, não há base nenhuma. Eu não desqualifico as mulheres no seu exercício dentro da igreja, trabalhando como ajudadoras. Aliás, elas fazem um trabalho excelente. Eu admiro o trabalho das mulheres. Eu admiro o quanto elas se empenham, o quanto elas se dedicam ao Evangelho. A Bíblia nos fala e cita de várias mulheres que trabalharam no ministério juntamente com Jesus. Mas você não vai encontrar em momento algum Jesus dando a essas mulheres autoridade eclesiástica. Jesus, quando escolhe os apóstolos, todos eles são homens. Quando o Senhor dá direção a Paulo para falar a respeito das qualidades de um bispo ou de um pastor, ele está falando e dando direção a um homem. Em momento algum ele está falando para as mulheres. Então, se eu creio que as Escrituras, ela é a nossa regra de fé e prática, principalmente o Novo Testamento que norteia a nossa vida, eu tenho que observar esses princípios. Eu não posso burlar esses princípios. Tanto que o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, aliás, capítulo 3, verso 1 e 2, não vamos ler todo o texto, nos fala assim: esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E no verso 3 diz assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso. Então ele dá toda uma diretriz para como este indivíduo que almeja o episcopado, como ele tem que se enquadrar. Ele não pode ser qualquer pessoa. Então, nem todos aqueles que estão exercendo a função pastoral, mesmo sendo homens, estão qualificados para exercer essa função. Muitos já, há muito tempo, já perderam toda a autoridade eclesiástica, toda a autoridade dada por Deus. São homens que, infelizmente, trazem escândalo no nosso meio. Então, quando nós estamos falando a questão de que uma mulher ela não deve exercer a função pastoral, porque biblicamente não tem base, tem muitos homens hoje também que estão exercendo a função pastoral que também não estão qualificados, porque há muitos já perderam a sua autoridade pastoral. Então, eu quero deixar isso bem claro para não pensar que nós estamos contra as mulheres. Nós não estamos contra as mulheres. Pelo contrário, nós admiramos o trabalho das mulheres, nós admiramos o quanto nossas irmãs trabalham na igreja, o quanto são úteis no trabalho da igreja, mas em relação à função pastoral, essa não há nenhuma base. E qual é a base para isto? Porque esse texto está inserido dentro de um contexto. E qual é o contexto da proibição das mulheres não exercerem a função pastoral? O texto se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11 ao verso 14, que nos fala assim: a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E o verso 14 diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, a primeira coisa que nós observamos é que o apóstolo Paulo, ele, para falar a respeito dessa proibição da mulher exercer a função eclesiástica ou o episcopado, ele diz que existe duas doutrinas ou dois pilares que a igreja precisa estar bem fundamentadas, ou que precisa estar muito bem fundamentada. O primeiro pilar é a criação, é que Adão foi criado primeiro. E o segundo pilar é que a mulher foi tentada, que é a questão do pecado. Paulo fala
então a respeito da criação e ele fala a respeito do pecado. São dois pilares que, sendo removidos, então você pode construir qualquer coisa em cima. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina e a base está aqui. Agora, se nós começarmos a analisar esse texto, porque Paulo era um judeu do século I e ele tinha ainda a ideia da visão judaica daquela época, onde inclusive os fariseus não valorizavam as mulheres, alguns inclusive não acreditavam nem sequer se ela tinha ou não alma, alguns até pensavam isso, né? Porque foi soprado na narina de Adão o fôlego da vida e Adão se tornou uma alma vivente, mas isso não está escrito em relação à mulher. Será que a mulher tem alma? Até essas besteiras eles pensavam e ensinavam, mas não é isso que a Bíblia nos fala. E outra coisa, se nós começarmos a tentar entender o texto dentro somente da cultura, nós vamos desqualificar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é supracultural. Ele está acima da cultura. O Evangelho, ele define e explica a cultura, e não o contrário. Onde o Evangelho chega, ele muda toda a cultura. Onde o Evangelho chega, ele transforma a cultura. Onde o Evangelho chega, a cultura precisa se enquadrar aquilo que o Evangelho está ensinando. Por isso que um crente, ou quando a igreja chega em certo lugar e as pessoas abraçam a fé cristã, elas se adaptam e abandonam certos hábitos que são mesmo pecaminosos. O Evangelho ele é transformador. Ele não está aqui para se enquadrar à cultura. Ele não se mescla à cultura, mas a cultura precisa se enquadrar ao Evangelho. Ou pelo menos quem toma e abraça a fé cristã, ele precisa abandonar então seus velhos hábitos. Como diz o apóstolo Paulo, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu tenho que entender que a Bíblia ela me dá exatamente essa diretriz de transformação do ser humano. Não é a Bíblia que se enquadra na sociedade. É a sociedade que precisa se enquadrar na Bíblia no momento que é aceita. Isso é a base. Então, quando o texto aqui não só dá uma proibição, mas também dá um motivo para isso. E esse texto, como já falamos, ele está inserido dentro do contexto de 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 11 ao 14. Ele diz no verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então o primeiro argumento que Paulo utiliza aqui é o argumento da criação. Então o apóstolo Paulo ele mostra que a ordem da criação serve como um dos pilares para que nós não possamos aceitar a mulher como pastora. Então, se eu tiro isto, se eu tiro esse primeiro pilar, ele pode automaticamente cair toda a estrutura daquilo que nós cremos. Tudo aquilo que a Bíblia fala, ela vai deixar de ser, então, verdade. Então, tanto o século I quanto o século XXI, essa doutrina ela continua a mesma, o fundamento continua o mesmo. Nós não podemos, em momento algum, tirar este fundamento. Devemos lembrar que a prioridade aqui, irmãos, quando fala que o homem foi criado primeiro, nós estamos falando aqui de superioridade. O homem não é superior à mulher. Nós estamos falando aqui de algo que é autoridade. Nós não estamos falando de superioridade, nós estamos falando de autoridade. A autoridade foi dada ao homem e não à mulher. O homem tem esta função, não a mulher. Quando o Senhor escolhe, por exemplo, os sacerdotes, são homens, não sacerdotisas. Então havia um critério estabelecido por Deus. Se você observar, a maioria das igrejas, ou pelo menos eu creio que todas elas, né, não a maioria, mas creio que todas elas, que observam essa questão da ordenação de mulheres, são igrejas liberais. São igrejas que removeram a base da proibição, inclusive da criação. São igrejas que não creem na criação. Eu fiz um curso, comecei a fazer um curso teológico, né, de uma determinada faculdade, que eu simplesmente tranquei a matrícula e larguei. Porque o professor, ele desacreditava completamente da criação.
Quando ele fala, por exemplo, quando Eva estava ali conversando com a serpente, ele diz que aquela serpente simboliza a Babilônia. Ali não tem nada a ver com Satanás tentando Eva ali no Jardim do Éden. Está falando a respeito da Babilônia. Outra coisa que esse mesmo professor estava falando, que quando Israel ele sai do Egito, já tinha um grupo lá no deserto esperando. Não saíram todos, que não era bem da forma como está escrito. Tem uma coisa até absurda que esse indivíduo também falou. Ele disse que quando Josué invade Jericó, Jericó estava deserta, não havia ninguém dentro da cidade de Jericó. Falei, então, tudo que está escrito na Bíblia não tem nenhuma base. É só besteira, é só mentira, então, o que está escrito na Bíblia. Mas isso que os teólogos liberais, eles ensinam. Eles desqualificam a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala não é verdade. Existe esse relativismo em relação às Escrituras. Por isso que o liberalismo teológico estabeleceu a falta de fé em relação àquilo que está escrito. Então a doutrina bíblica, ela deixou de existir. Ela mescla filosofia com teologia, com ciência da religião e cria esse monstro, esse bicho enorme aí, quase que de 7 cabeças, causando confusão no meio teológico. Então um teólogo que não reconhece a autoridade final da Bíblia, simplesmente esse indivíduo ele não pode nem ser chamado de protestante, ou pelo menos não de ortodoxo, porque ele desacredita das Escrituras. Por exemplo, um teólogo liberal, para ele a Bíblia não é inspirada por Deus. Ela contém a palavra de Deus, mas ela não é inspirada por Deus. Muitos teólogos liberais não creem, por exemplo, no nascimento virginal de Jesus Cristo. Outros diz que Jesus não ressuscitou de forma corpórea. Que Jesus, alguns, eu vi recentemente um dizendo que Jesus morreu, ficou sepultado, mas eles amavam tanto, tanto Jesus, que eles acreditavam que Jesus estava vivo ainda no coração deles. E isso era o que esse indivíduo estava ensinando. Ele também, os teólogos liberais também ensinam que o inferno não é real, negam a autoridade das Escrituras, negam, inclusive, Gênesis de 1 a 11. Então, como é que eu posso acreditar numa pessoa como esta e dizer que eles estão certos quando dizem que a mulher pode exercer a função pastoral? O segundo pilar que o apóstolo deixa bem claro aqui é a questão também do pecado. O pecado. Não só da criação, mas também do pecado. Aqui o texto do verso 14 de 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 2, né, de 1 Timóteo, diz assim: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui ele está falando do pecado original. Então, se eu nego a criação e eu nego o pecado original, se esses dois pilares são removidos, eu posso construir em cima disto qualquer coisa. Eu posso começar a falar qualquer coisa, porque simplesmente eu não tenho base teológica. E é isso que está acontecendo. Por que as mulheres hoje estão exercendo a função pastoral? Porque as igrejas que adotaram esse critério desacreditam das Escrituras, desacreditam da criação, quando que o Senhor criou Adão e Eva, e desacreditam também da questão do pecado original. Se essas doutrinas são abandonadas, o que pode se esperar de uma igreja que abraça essas ideias? Então, o homem foi criado primeiro, depois a mulher. Então, uma autoridade. A mulher foi enganada. Pecado original. Se eu removo isso, eu posso simplesmente criar qualquer coisa. Por isso que quando eu digo que uma mulher ela não pode exercer a função pastoral, é porque pela palavra de Deus nós temos não somente os critérios estabelecidos no capítulo 3 de 1 Timóteo, mas como nós temos a razão, o motivo.
Aqui nós encontramos na própria Escritura a direção para que tal coisa não possa acontecer. Por que uma mulher não pode exercer a autoridade? Por que uma mulher não pode exercer a liderança de uma igreja? Por que uma mulher não pode ser pastora? Tem a base teológica, tem a base bíblica. Os teólogos liberais tiram isto e plantam ou constroem qualquer coisa em cima, e aí nós temos visto esse balaio de gato que nós temos visto hoje aí. Mulheres liderando, mulheres sendo pastoras, e o marido muitas vezes sentados ouvindo as suas mulheres como pastoras, como foi o caso aqui da nossa cidade, que nós tivemos uma reunião de pastores e a mulher era pastora e o marido não era pastor. E as mulheres, né, ia ter uma reunião de mulheres naquele dia, das esposas dos pastores. E ficaram na dúvida, onde colocariam o esposo da pastora? Porque ele não era mulher, então não poderia estar com elas. E também não era pastor, não poderia estar com os pastores. Onde colocá-lo? Eu quase que dei minha opinião. Bota sentado lá na rua ou bota ali tomando conta dos carros. Porque cai até no ridículo, cai no besterol. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Eu respeito as mulheres, admiro o trabalho que elas exercem na igreja. Eu sei que as mulheres fazem coisas fantásticas. Jesus mostra isso. Em Lucas, dá uma relação de mulheres que trabalhavam e ajudaram no ministério de Jesus, inclusive com seus bens materiais. Nós não estamos, em momento algum, desqualificando as mulheres. Pelo contrário, nós admiramos o quanto vocês trabalham. Mas uma coisa é trabalhar na obra, uma coisa é exercer a função pastoral. Aqui, biblicamente falando, não pode, é impossível. No entanto, muitas estão observando isto, porque estão em igrejas que estão ensinando aquilo que não é bíblico. Por isso, eu quero deixar essa palavra com você. Pense nisso e com muito carinho, com muito respeito a você, minha irmã. Mas você não pode estar exercendo essa função. E se você está exercendo, você está no lugar errado. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa abençoar a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Que Deus os guarde e os abençoe. Amém?